Olá, tudo bem? Sou professora Dilma Magalhães e essa é a nossa aula de redação. Iremos falar como fazer a conclusão para a redação Enem. Iremos relembrar um pouco da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O que precisa conter na introdução? Você precisa abordar, você precisa falar sobre o tema, sobre a temática da redação. Precisa conter o que também? O problema desse assunto. E você precisa colocar também na introdução a sua tese, a sua opinião referente à temática da redação. E o desenvolvimento? O desenvolvimento precisa ter o quê? Os argumentos, que no caso você irá fazer 2 parágrafos de desenvolvimento. Cada parágrafo você irá expor, você irá defender um argumento. E a conclusão precisa ter o quê? Você precisa retomar a temática da redação. Você precisa reafirmar a sua tese, a sua opinião sobre o tema da redação, e você precisa fazer uma proposta de intervenção. Você precisa mostrar uma solução para amenizar ou acabar com aquela situação o qual você trabalhou no seu texto dissertativo argumentativo. Como fazer uma conclusão para a redação do Enem? Primeira coisa que você tem que fazer, colocar na sua conclusão é o conectivo. Iniciar com o uso de um conectivo. Então, você pode iniciar a sua conclusão com o conectivo, portanto, dessa maneira, dessa forma, que no caso você sempre irá colocar o conectivo que dê a ideia de conclusão. E o segundo ponto que você precisa colocar na sua conclusão é você tem que retomar os objetivos que você estabeleceu nos parágrafos de desenvolvimento. Então, você precisa abordar de forma resumida os objetivos. O que são esses objetivos? São os problemas que você apresentou no seu parágrafo de desenvolvimento. E a terceira coisa que precisa conter na sua conclusão é a proposta de intervenção, com os seguintes elementos. Você precisa ter o quê? A ação, que no caso eu vou fazer a pergunta o que? É a ação que você irá realizar, você irá propor para tentar amenizar ou acabar com aquele problema. E precisa ter o agente, quem deve realizar essa ação. E o efeito, para que serve essa ação? Qual é o efeito? Qual é a finalidade dessa ação, né? Então, você precisa colocar também o efeito. E o modo? O modo é o meio, é a maneira de como você irá realizar essa ação. E você precisa ter também o detalhamento, a explicação. E essa explicação você pode estar colocando exemplos. Você pode fazer uma comparação com algo que aconteceu em outro país, que foi feito lá e deu certo. E você pode trazer e fazer essa relação de um país com outro, fazendo detalhamento daquela ação. Então, na proposta de intervenção, você precisa ter esses 5 elementos. Você precisa ter a ação, você precisa ter o agente, que esse agente que você
pode colocar o quê? O Ministério Público, o governo federal, a escola. Você pode colocar a polícia, o governo estadual. Isso vai depender da temática da redação. Aí você precisa colocar o efeito, o modo e o detalhamento dessas ações. Então, a proposta de intervenção é muito importante que você faça ela contendo esses 5 elementos, porque a proposta de intervenção, ela vale 200 pontos. Se você estiver fazendo sua conclusão e esquecer de um desses elementos, né? Ação, agente, efeito, modo e detalhamento, você irá perder ponto. Então, é importante que você se lembre de colocar esses 5 elementos na sua proposta de intervenção. Conectivos para usar na sua redação. Então, vamos citar aqui alguns conectivos que você poderá estar utilizando na sua redação. Você poderá colocar o conectivo logo, pois, assim, por isso, por conseguinte, portanto, enfim, nesse sentido, assim sendo, em suma, em síntese, dessa forma, dessa maneira, desse modo. Então, esses são alguns dos elementos que dá a ideia de conclusão que você poderá estar utilizando no início da conclusão do seu texto dissertativo argumentativo. Aqui são algumas frases modelo para iniciar a conclusão. Em virtude dos fatos mencionados, levando-se em consideração esses aspectos, em vista dos argumentos apresentados, dado o exposto, tendo em vista os aspectos observados, em virtude do que foi mencionado, por todos esses aspectos, pela observação dos aspectos analisados. Então, essa frase é um exemplo de frase modelos no qual você poderá estar iniciando sua conclusão. E temos o objetivo. Você precisa reafirmar o seu posicionamento, a sua opinião, a sua tese, relacionando ao assunto daquele tema, do tema da redação. Isso você tem que fazer na sua conclusão. Você tem que reafirmar o seu posicionamento. Se você tem um pensamento sobre aquela temática, daquela maneira você tem que ir até o final, reafirmando a sua opinião. Como fazer a proposta de intervenção na redação do Enem? Temos, como já havia falado anteriormente, né? Na proposta de intervenção temos que ter a ação, que é o que fazer, o agente, que é quem irá fazer essa ação, o modo, que é a maneira, como essa ação, né, será realizada, e temos o efeito, que é a finalidade, para que vai ser feita essa ação, qual é a finalidade dela. E ainda temos o detalhamento, você tem que lembrar de você detalhar, escolher um desses elementos e você também pode estar detalhando ele. Não esqueça de detalhar. Você não vai só citar a ação que vai ser realizada, que pode ser realizada para amenizar tal situação. Você tem que o quê? Você tem que detalhar de que forma, de que maneira aquela ação poderá ser realizada. Então, temos aqui uma conclusão
proposta de intervenção, que no caso iremos detalhar o agente, a ação, o meio e a finalidade. Então, podemos usar aqui como tema o assunto sobre a pandemia. Então, você iniciou a sua conclusão, você retomou, né, fez uma síntese dos elementos no qual você trabalhou, né, a sua ideia, o seu pensamento, você trabalhou no seu desenvolvimento e agora você vai colocar o agente, a ação e o meio, a finalidade para tentar amenizar ou erradicar tal situação, tal problema abordado por você em todo o seu texto dissertativo argumentativo. Então, vamos lá. Nesse contexto, cabe ao Ministério da Saúde, aí no caso é quem? O agente. Qual é a ação? Promover a ampliação e a disponibilidade de testes para o novo coronavírus, a fim de que os estados e municípios possam contabilizar com mais precisão os infectados. Então, isso aí é minha ação. Aí o meio, por meio de direcionamento de verbas do governo federal. E a finalidade? Com a finalidade de planejar medidas de controle desse coronavírus. Então, citamos aí um exemplo onde temos uma proposta de intervenção no qual colocamos o agente, que no caso foi o que? O Ministério da Saúde. Colocamos a ação, qual é a ação que ele deve fazer, né? Que no caso foi o que? A ampliação, né, e a disponibilidade dos testes do novo coronavírus. E o meio, qual o meio que ele utilizou? Por meio do quê? Do direcionamento de verbas do governo federal. E qual foi a finalidade dessa ação? De planejar, né, medidas de controle, né, de combater esse vírus. Então, isso é um exemplo de uma proposta de intervenção no qual você precisa ter o agente, a ação, o meio, a finalidade e ainda o detalhamento. Você detalhou, né? Para que é que serve? Para que é que o governo deve disponibilizar e ampliar o teste do novo coronavírus? Para que assim, né, os estados e municípios possam contabilizar com mais precisão os infectados e, com isso, planejar medidas de controle desse coronavírus. Então, você fez o detalhamento da ação. E isso é muito importante. Isso é dos elementos principais também dentro da sua proposta de intervenção. Você precisa colocar quem? O agente que irá fazer a ação. Você precisa colocar a ação. Qual é a ação que vai ser realizada? O meio, qual é a maneira, qual é o modo que será realizada aquela ação e a finalidade, qual é a finalidade daquela ação, e você tem que fazer também o detalhamento de como será realizada aquela ação, ou aquele meio, você pode detalhar o agente, você que escolhe qual desses elementos, desses 4 elementos, né? Agente, ação, meio e finalidade, você irá detalhar no seu texto, na sua conclusão. Dicas para uma boa redação. Primeira dica: entenda o tema. É preciso analisar a proposta da redação e ver qual a importância no cenário atual. Então, você irá ler e reler o tema da redação e ver, né, analisar qual é a importância daquela temática para o cenário atual. A dica 2, texto enxuto. O que é isso? Não escreva coisas que não estão relacionadas ao tema. A redação precisa ter períodos curtos para ficar mais clara e fácil de ler. Terceira dica: argumentos. A redação precisa conter argumentos bem conectados.
Quarta dica: não seja óbvio. Escrever pontos óbvios deixa a redação chata e sem criatividade. Quinta dica: solução. Não se esqueça que a redação tem um objetivo de solucionar algo. Então, na conclusão, você precisa avaliar e ver quais serão as soluções para o tema abordado. Então, essas são as 5 dicas mais importantes para você elaborar, você redigir uma boa redação. Uma redação nota 1000. Devemos dar mais valor à vida. Não devemos deixar que as coisas do mundo tomem de conta do nosso emocional. Temos que ser fortes para enfrentar os obstáculos e jamais desistir ou pensar que não vai dar certo. Autora Dilma Magalhães.